Hariom Namah Shivaya. O que fazer se um ou mais alunos não conseguem acompanhar a aula que você tinha em mente naquele dia? Então montou a sua sequência bonitinho, veio com ela preparada, você já conhece mais ou menos a turma, porém a gente está sempre sujeito a aparecer uma aula experimental, um amigo que trouxe alguém para experimentar a sua aula e tal. Então, o que fazer nesse sentido? Eu sei que é a dúvida de muita gente, principalmente professores mais iniciantes, então vamos lá. Não é muito complexo não, dá para fazer. Preparou uma aula maneira, até sinistra, né, pessoal? Poxa, hoje o pessoal vai trabalhar um pouquinho mais, vai lidar um pouquinho mais com o desconforto, né, através da firmeza das posturas e tal. Você pode trabalhar muita coisa ali internamente na pessoa, beleza. E aí apareceu um sujeito que quando senta ali, o joelhinho a 30 centímetros do chão, né, a perna cruzada, assim, toda para cima, a pessoa toda travada, assim, coluna bem curva. O que você faz? Bom, essa situação é muito comum e ela vai exigir preparo do professor de yoga. O que significa isso? Significa que quando você monta uma sequência de aulas, você deve tentar ter na sua manga o máximo de variações possível para que você possa acolher os casos diferentes de alunos. Então, por exemplo, numa aula, praticamente toda aula tem posição do cachorro olhando para baixo. Ok. Algumas pessoas poderão ter que fazer com o joelho bem dobrado. Outras pessoas vão ter que alternar o alongamento entre uma perna e outra. Talvez uma outra pessoa que esteja com uma dor nos ombros ou no punho, talvez ela tenha que fazer só assim, dobrando o corpo em cima dela mesma, segurando nos cotovelos para baixo ali. Tipo uma variação de Uttanasana, por exemplo. Isso significa que realmente, quando aparece um aluno que está diferente, né, a necessidade dele é diferente do resto da turma, você precisa acolher esse aluno, você precisa ir lá buscar ele na necessidade dele. E isso que faz são as variações. Se você não fizer isso, a pessoa não se sente acolhida, a aula não fica democrática. A pessoa se sente a parte daquela aula. Isso não é correto fazer. Então, o importante é buscar, na variação, uma forma da pessoa estar ali, presente. Infelizmente, né, o trabalho do professor de yoga não é muito fácil quando aparece 2 ou 3 pessoas na mesma situação. Mas a depender da experiência, do nível de preparo da sua aula, você tem condição de... Você fornece uma instrução para a turma principal, né, todo mundo está fazendo isso, e pontualmente, caso a caso, você vai ali, por favor, dobra o joelho, olha aqui, você desce menos o tronco, entende? Então, é claro que é um pouco desafiador para quem está no começo, né, fica meio desesperado com algumas coisas, né, principalmente porque quando você faz uma anamnese inicial, ou seja, você deveria fazer isso sempre, perguntar para o aluno antes de começar a aula o que ele está sentindo, o que ela está sentindo, de repente ela está no período dela, de repente ela está com dor no joelho, com dor de cabeça, enfim, uma série de situações. E aí o professor iniciante fica meio despreparado, né? Ele perde meio que o chão, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Cara, é meio que assim mesmo, você tem que ir lidando com as situações conforme elas aparecem, buscando instrução com quem sabe mais do que você. Tem apenas um parêntese nisso que eu falei agora, né? Sobre acolher os alunos, que é o seguinte, isso é importante, tá? Senão você vai acabar dando uma aula que você não quer dar, né, durante um tempão. E é o seguinte, quando a pessoa aparece na sua aula com uma situação específica, precisando dessa orientação específica, de uma variação mais simples, pode ser porque ela tenha muita idade, pode ser que ela esteja travada, pode ser que ela esteja saindo de um machucado, né, se recuperando, enfim. Você acolhe essa pessoa, né, nas variações que você precisar e você baixa o nível geral da aula, uma coisa assim mais básica mesmo, de modo que você consiga abraçar todo mundo. Se a pessoa aparecer novamente na sua aula, o que eu recomendaria é que você acolha, né, claro, a pessoa, mas que você dificulte um pouquinho mais a vida dela. Por que isso? Vamos pegar o exemplo de uma pessoa de idade, por exemplo. Tá? Quando uma pessoa de idade aparece numa aula meio perdida, né, uma aula de vinyasa ou de ashtanga, quem sabe, você pode acolher ela. Você vai mandar ela embora, a menos que seja um caso crítico. Problema no coração, de respiração, sei lá. Mas se ela perceber, né, que você acolheu ela e toda vez que você acolhe ela, o que vai acontecer? Como você tem que baixar o nível geral da aula, geralmente, os seus alunos normais começam a ficar incomodados com isso, você começa a ficar incomodado com isso, porque não é a aula que você queria dar, e a pessoa começa a comentar com outras pessoas que tem uma aula muito boa e que a pessoa é super
atencioso e que dá para fazer só ir. Então o que acontece? De repente, você está dando uma aula para um público que não é o seu público, né? Você não queria trabalhar com esse público, você queria dar uma aula um pouquinho, de repente, mais forte, um pouquinho mais movimentada, onde o pessoal se movimenta mais, né? Força um pouquinho mais o coração e tal. É a sua opção, entende? E se você não tomar cuidado, tem essa troca de público, porque você foi muito democrático demais, digamos assim. Então, sempre mantenha o seu nível de aula constante, abaixa um pouco para encontrar as necessidades do aluno experimental que está precisando de alguma coisa, mas sempre, né, tomando cuidado para fazer o que você quer fazer. Isso é importante, vou falar mais sobre isso no outro vídeo, mas você não está ali para agradar aluno. Você está ali para passar o yoga adiante da forma que você tem certeza que deve ser passado. Você fez uma formação, você estudou, você está ali, você tem certeza do que você está fazendo e do que te agrada fazer. E isso é o importante, você não pode abrir mão disso, ou então você vai estar dando uma aula que você não gostaria de dar e todo mundo perde com isso. Você, os alunos, todo mundo, certo? Então, eu sei que é difícil esgotar esse assunto, né? Nem é a minha intenção fazer isso, mas falar sobre isso, fomentar o diálogo. Se você é professor, deixa aí a tua experiência, ver como é que você lida com isso. Eu sei que é uma preocupação dos professores mais novatos, falta confiança, falta um pouco de cancha, assim, falta, né, de jogo de cintura. É normal, vem com o tempo, mas é preciso continuar estudando, é preciso continuar procurando orientação com quem tem mais estrada do que você e principalmente não tentar resolver os problemas sozinho. Né? As situações vão aparecendo, dor aqui, dor acolá, né? Hérnia, não sei mais o que. Procure orientação com quem é especializado ou por quem já passou por essa situação. Se de repente tem um amigo médico, um amigo fisioterapeuta, um amigo, né, acupunturista que seja, que pode te ajudar a lidar melhor com essas coisas, lembrando que a tua intenção também não é curar essas pessoas, e sim fazer com que elas possam praticar sem agravar a condição que já está com elas, ok? Deixe aí sua dúvida, seu comentário, eu vou ficar muito feliz em falar com você sobre isso. Ou...